O que fazer para obter repertório? Para que a gente consiga se orientar melhor na realidade, ter melhores reações diante de uma realidade que se apresenta para nós de forma variável. E principalmente como a gente faz para ensinar as crianças a ordenarem a própria vida, terem boas reações, cultivarem bons hábitos, enfim, aprender a gostar daquilo que é bom, certo? Eu acredito que existem duas fases na vida do homem e da mulher em que essa demanda de aprender a gostar daquilo que é bom, cultivar bons hábitos, enfim, aprender a se orientar na realidade e ensinar as crianças sobre isso surge. É claro que essas fases podem variar dependendo da pessoa, porque se trata de algo singular, individual, mas eu acredito que duas são as fases predominantes em que isso acontece. A primeira fase é aquela fase em que nós temos uma espécie de clique interno. É aquela fase em que nós começamos a perceber o peso que as nossas decisões têm. Nós começamos a perceber que certas decisões trarão certas consequências. E nós precisamos estar aptos a assumir a responsabilidade e arcar com aquelas consequências. É aquela fase em que nós compreendemos que nós temos uma força. Nós conseguimos obter uma espécie de domínio sobre a realidade. E nós não vamos até o mundo naquela ambição, com aquele ímpeto para conquistar tudo, não. A gente dá dois passos para trás e fazemos aquela pergunta: o que eu tenho a perder? Né? É a fase que nós temos muito a perder porque você assume maiores consequências. Então, muitas vezes, você tem o seu relacionamento, o seu casamento, as suas amizades, a sua carreira e, consequentemente, você se torna mais cauteloso e cresce no seu coração o desejo por ter uma vida mais pacata, por cultivar bons hábitos, enfim, por fazer a coisa certa e obter um maior repertório. E a segunda fase que surge essa demanda, que pode ser em decorrência dessa primeira fase ou não, é quando você vai se tornar pai ou mãe, ou quando você tem uma criança sobre a sua tutela, mas principalmente quando você vai se tornar pai ou mãe. Porque quando você tem uma criança sobre a sua responsabilidade, você sabe o quanto você pode influenciar aquela criança positivamente ou negativamente, fazendo com que você passe um bom tempo ali fazendo o seu exame de consciência, que você obtenha consciência ou jogue luz sobre certos aspectos seus que você não quer que essa criança imite, que você não quer que essa criança herde de você e perpetue na sua própria vida. E assim, nós estamos carecas de saber o quanto os pais de uma criança são como deuses na terra para ela, ou o quanto um professor, um tio, um padrinho pode influenciar uma criança. E isso se dá, nós querendo ou não, porque se trata do aprendizado social, né? Então, por exemplo, se eu pegar você, se você viajar para um país que você não conhece, ir para um bar, uma festa, algum local ali público, talvez você não perceba, mas um dos seus primeiros passos será observar aquele ambiente, observar aquelas pessoas e o que elas estão fazendo, a fim de que você não destoe muito delas, a fim de que você não tenha um comportamento ali que seja muito diferente daquele ambiente, né, caso você não queira chamar atenção, a fim de que você não seja desrespeitoso com aquela cultura, a fim de que você não acabe ali ferindo o costume daquelas pessoas que estão naquele ambiente. Isso se dá com a criança, talvez elevado até a 10ª potência, porque a criança não tem uma plena compreensão de certos aspectos da realidade que nós adultos temos. A criança nem sequer tem certo domínio sobre aspectos da realidade que nós adultos temos e vamos conquistando ao longo da vida. Então é próprio de uma pessoa mais nova, é próprio de uma criança observar o que você está fazendo e imitar o seu comportamento a fim de que ela, né, não destoe muito daquilo lá e ela também não venha cometer certos erros, enfim. Ela vai imitar você a fim de que ela obtenha o mesmo êxito que você na realidade. E ela não tem aquele certo julgamento, ela não tem aquele certo juízo de valor de ver se aquilo é certo ou errado, de aquilo que é, talvez traga benefício ou não para a vida dela. É apenas observa e imita você. E pelo menos para mim, existe uma forma muito prazerosa de nós ensinarmos as crianças a obterem, né, certa consciência da realidade, até mesmo um certo domínio sobre aspectos da realidade, sobre certas situações, ao passo que nós também vamos aumentando o nosso repertório. E eu acredito que você já esteja desconfiado do que eu estou querendo falar aqui, que é a própria literatura.
Então, eu vou usar um exemplo aqui que é corriqueiro, na clínica. Quando o pai ou a mãe de algum paciente chega até mim e quer conversar sobre um comportamento que o filho teve na escola, em casa, enfim, que precisa ser corrigido, eu converso com aquela criança, muitas vezes ela chega empurrada, eu converso, dou o acolhimento devido e tudo mais. E como eu disse, quando esse comportamento precisa ser corrigido, eu faço, às vezes, uma única pergunta para a criança, que ajuda ela a se orientar nisso tudo. Que é o seguinte: você acredita que o rei Arthur teria essa mesma postura ou faria essa mesma coisa que você fez nessa situação? Ou até mesmo, o que o rei Arthur faria nessa mesma situação? O que o Hércules faria nessa situação? Sei lá, o que o Bilbo Bolseiro faria nessa mesma situação? E eu entendo. Para nós adultos, quando a gente ouve isso, soa meio esquisito, né? Estranho. Tipo assim, tá, o que que esse Bilbo Bolseiro ele tem a ver com a minha vida, tem a ver com o que eu faço ou não faço? O que que o Rei Arthur tem a ver com isso? Só que quando esses personagens míticos, quando esses personagens heróicos estão bem inseridos no imaginário dessas crianças, e você faz essa pergunta para ela quase como que contrasta, né, o comportamento que ela teve com aquele possível comportamento que aquele personagem heróico teria nessa mesma situação. E isso, meus caros, muda muita coisa na educação das crianças. Quando nós estamos diante da vida, quando nós estamos diante de uma realidade, de um desafio, nós ficamos confusos quanto ao que fazer, por onde começar. E as histórias, as metáforas, as fábulas, enfim, os romances, nos ajudam nesse quesito. É claro que um livro, um romance propriamente dito, não vai esgotar as possibilidades daquela situação, daquela realidade. Assim como nós mesmos, com a nossa inteligência, dotados de um intelecto, é impossível nós esgotarmos as possibilidades de um determinado objeto, de uma determinada situação sequer. Mas o romance amplia o nosso horizonte de consciência a fim de que a gente colhe ali bons frutos no quesito de imitar determinados comportamentos e usá-los como parâmetro na nossa própria realidade, ou evitar certos tipos de comportamento, certos tipos de hábitos, certos tipos de postura, a fim de que a gente não caia nesse mesmo espiral de arrependimento que aquele personagem teve naquela determinada circunstância, naquele romance específico. Então, por exemplo, todos nós sabemos que a Hidra de Lerna, que o Hércules enfrenta no seu segundo trabalho, não existe na realidade. Mas o que será que acontece quando a gente não toma conta da nossa cabeça e os pensamentos disfuncionais tomam uma determinada proporção que eles tornam a nossa mente como que um pântano, um lugar inóspito, irregular, com um clima inóspito, um lugar em que habita ali pensamentos que tomam uma determinada forma até se tornarem um monstro quase que impossível de se controlar, a ponto de nós tentarmos cortar um pensamento e nascer outros dois, três no lugar. Quando eu tenho essa metáfora no meu imaginário, quando eu começo a perceber que essa hidra se assemelha muito aos meus pensamentos disfuncionais, quando eu não cuido deles, eu percebo que, para mim controlá-los, para que eu consiga, de certa forma, perseverar nesse desafio do controle dos meus pensamentos, eu tenho que adotar talvez a mesma postura que o Hércules e me usar das mesmas ferramentas que ele usou para derrotar esse monstro, no caso, o fogo, a racionalidade, a razão, e a rocha que prende essa cabeça imortal que não pode ser cortada e cauterizada, que é a cabeça dos instintos, dos desejos. E a partir daquele momento, eu tenho o meu instinto controlado pelos meus princípios, que é essa grande rocha colocada sobre a cabeça dessa hidra. Então percebam que algumas histórias, algumas fábulas e tudo mais, possuem certos símbolos. E esses símbolos servem como que uma ponte entre o intelecto da criança, o nosso próprio intelecto, e uma verdade presente na própria realidade. E a partir dessa ponte, eu consigo cruzar esse caminho, eu consigo absorver ali melhor, eu consigo compreender melhor essa verdade presente naquela realidade e como que eu posso fazê-la para trazê-la mais para perto de mim ou, de certa forma, perseguir ela na minha realidade. Então, como eu disse, os romances, eles não são a única maneira de nós obtermos repertório,
de nós conseguirmos compreender a realidade, mas eles são uma forma muito prazerosa de nós obtermos essa compreensão. Nós não precisamos, por exemplo, cometer um adultério para saber as consequências que isso terá na nossa vida. Basta que a gente leia Ana Karenina, né, ou Ana Karenina, do nosso querido Lev Tolstói. Nós não precisamos cometer um assassinato para saber as consequências que aquilo trará na nossa vida, o peso da culpa e, obviamente, o valor da redenção. Basta que a gente leia ali Crime e Castigo de Dostoiévski, que não vai esgotar toda aquela possibilidade, toda aquela situação, mas nos vai dar pequenas pistas para que a gente se oriente na realidade, para que a gente saiba compreender o peso da culpa, para que a gente saiba principalmente compreender, né, o peso que a redenção possui na nossa vida. Então, quando a gente se debruça sobre os clássicos, principalmente ali os romances mais bem consolidados da literatura, a gente obtém essas ferramentas que farão parte do nosso mapa de referências, que farão parte desses parâmetros que nós estabelecemos na realidade para que a gente se comporte de uma determinada forma. Então, se eu posso dar um conselho a você que está ou não ali orientando uma criança ou tem uma criança sobre a sua tutela, seria esse. Nos próximos 1 ano, 2 anos, 3 anos que você tem na sua vida, se debruce sobre os clássicos. Se dedique sobre os clássicos. Você não precisa ali, de certa forma, deixar de lado os livros técnicos que você precisa ler por conta da sua profissão, seja lá o que for. Mas dedique um tempo ali, quase que exclusivo, na leitura desses romances, a fim de que você obtenha e você, de certa forma, expanda o seu horizonte de consciências na realidade e obtenha certos parâmetros para que você tenha uma postura mais virtuosa diante dos desafios que a vida apresenta para você ou que a vida vai apresentar ao seu filho ou a essa criança que está sob a sua tutela e depende da educação que você exerce na vida dela. Então, se você gostou desse vídeo, peço que você deixe seu like, continue aqui essa discussão nos comentários. Quero muito saber o que você pensa a respeito. Obviamente, compartilhe o vídeo com alguém que possa se interessar sobre o assunto. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço.